Olá, prezada amiga, prezado amigo, bem-vindo a esta rúbrica Apontamentos da Semana. Esta rúbrica acontece semanalmente e ela é preparada exatamente com o objetivo de ir ao seu encontro e levar-lhe efetivamente aquilo que é a Palavra de Deus ativa e de maneira que ela possa ser, possa ter a influência desejada e desejável na sua mente e no seu coração. Bem-vindos, portanto, esta semana nós iremos tratar de um novo tema, iremos falar de Abraão como o primeiro missionário. Para isso nós contamos, como habitualmente, com a presença do pastor Ilídio Carvalho. Pastor Ilídio, olá, espero que esteja bem disposto e que, enfim, nesta nova semana possamos, neste nosso encontro, refletir mais este novo assunto, mais este novo tema que nos propomos levar até às pessoas que nos veem e nos ouvem. Muito bem, Abraão, o primeiro missionário, e já rapidamente, fazer-lhe Vou-lhe fazer duas questões numa só, portanto, ok? Portanto, a primeira tem que ver a razão porque é que Deus chama Abraão, portanto, eu penso que é muito interessante para que todos nós possamos entender um bocadinho a razão porque é que Deus vai apostar, entre aspas, e eu passo o termo, neste homem, não é? E depois, Gênesis, no capítulo 14, desde o versículo 8 até o versículo 24, há ali, digamos, um desenvolvimento acerca do que Deus revela acerca do caráter de Abraão, não é? Portanto, estas duas questões, em primeiro lugar, por que razão Deus chama Abraão e o que é que estes versículos do capítulo 14, 8 a 24, nos revela a respeito do caráter deste homem? Antes de mais, o surgimento de Abraão, ele só se entende, obviamente, tendo em conta com o dilúvio. E tendo em conta a primeira profecia que é dada no livro do Gênesis, no capítulo 10, no verso 15. Esta questiúncula entre as duas sementes, a semente de Deus e a semente satânica. E Satanás apostou que iria anular a semente de Deus para que o Messias não pudesse vir. Porque toda a Bíblia, ela mostra, aparece o povo de Israel para que Jesus, a seu tempo, o divino, possa ser humano. E é só a razão pela qual existe a palavra de Deus para mostrar exatamente esse canal que vai desembocar, se quisermos terminar, em Jesus. Ora, e vemos nessa alternativa, nesse esforço titânico de Satanás a tentar anular a semente de Deus. E ele pensou que a semente de Deus era Abel. E por isso vai incentivar Caim para que a pudesse anular. Uhum. E é por isso que a Bíblia fala que Adão e Eva se conheceram, ou seja, tiveram obviamente, a vida marital, com certeza, e em consequência disso tiveram um outro filho chamado Sete, ou seja, aquele que substitui o outro. E portanto, por mais que Satanás faça, Deus tem, obviamente, como Criador, tem sempre uma última cartada. Ora, o que é interessante é que quase que a palavra de Deus, quase que a semente de Deus se extinguia, o nome de Deus para ser ventilado aos outros se extinguia, eis que Deus vai jogar outra cartada de mestres. E o que é que ele vai fazer? Vai escolher entre Ur dos Caldeus, o que é hoje o Iraque, do Iraque, vai escolher um homem que curiosamente não tem raízes cristãs, vamos expor assim, desculpa este anacronismo, não é? Raízes cristãs, mas alguém que vai ser, obviamente, o antepassado, quer da religião dita judaica, quer na islâmica. O antepassado é o mesmo. E se eu tenho a oportunidade de ver aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, nesta obra magistral do apóstolo Paulo, esta obra-prima que é a carta aos Romanos de Paulo, quando ele fala aqui neste capítulo 4, ao chamar, ele até chama de Abraão de ímpio. Porque Abraão não era mais nem menos do que um gentil, alguém cuja família adorava os deuses, sim. Não é assim? Sim. E aqui no capítulo 4, Romanos, no verso 5, onde ele diz, mas há aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. E aqui refere-se não o ímpio em geral, aos gentios, mas à pessoa de Abraão. E Josué diz claramente que os nossos antepassados em Abraão, portanto aqueles que, para além do rio, que adoravam
os diversos deuses. Ora, e Deus vai escolher este homem e vai dizer no capítulo 12 em Gênesis, onde vemos que sai da tua parentela e mostrar-te-ei uma terra. Curiosamente o texto, e uma vez mais a filologia aqui nos ajuda, que ele diz aqui, sai da tua terra, parentela, sai da casa do teu pai, para uma terra que eu te hei de mostrar, que eu te mostrarei. Isto nesta tradução. Mas se lermos o original, ele vai mais longe do que isso. Ele diz, vai mostrar-te uma terra para ti. Não só que te hei de mostrar, mas uma terra que verás a seu termo, que é a teu favor. Ora, e é um pequeno pormenor, um pequeno grande pormenor sim, que sim. As nossas estações passam ao lado e passam por cima, não é? Ora, e é interessante agora, temos aqui, e como a filologia realmente nos ajuda a tentar ler por trás do texto, ou seja, este homem chama-se Abrão. E Abrão quer dizer, curiosamente, pai. Quando o casamento dele não tem filhos, quando a sua mulher é estéril, e ele irá ser chamado, como diz o texto, vai chamar-te-ás, diz Deus, não te chamarás mais Abrão, pai, singular, mas chamar-te-ás um homem de ti, chamar-te-ás Abraão, pai de pais. E como é que isso pode ser que eu não tenha nenhuma descendência direta? Ora, e o caráter? Porque antigamente no povo de Deus, o povo semita, o nome, hoje nós damos o nome aos nossos filhos para se diferenciar dos demais. Eu chamo António, chama-se Paulo, ou não importa, sim, não é? Mas na altura bíblica, os nomes definem um caráter, definem uma pessoa. E saber o nome, dar o nome a alguém, é ter poder sobre esse alguém. Ou seja, eu faço, é como se fosse um ato criativo. Lembremos que, por exemplo, o profeta, para ser um nome mais conhecido, o grande profeta Daniel, não é? Ele chamava-se Daniel, mas quando chegou à corte babilónica, ele e os seus amigos mudaram de nome para Belchazar. Abednego, Sadraque. Ora, vemos aí que quem mudou o nome quer dizer, na imagética da época, mudar o nome é alguém que tem poder sobre, é uma recriação. Portanto, eu tenho poder, sou o dono daí eu mudar-lhe o nome. Ora, inerente a um caráter. E Abrão, como vimos, que significa pai de pais, que Deus mais tarde irá mostrar como é que a coisa se processa, não a nível humano, na calendarização humana, mas no calendário de Deus. E se virmos os outros nomes antigos, não é? Desde Adão, quer dizer, a terra, aquele que vem da terra, Adamá, a terra, o terroso, seria melhor dizer, em vez de termos a palavra Adão, diríamos como ela significa. O terroso fez isto, o terroso fez aquilo, o terroso, entre parênteses, casou com uma senhora chamada Eva, ou seja, que é vida, não é? Ora, Caim quer dizer aquele que pode, aquele que adquire, que tem posse, que quer, que deseja, que tem autoridade, e um Abel quer dizer que é um sopro que aparece e que desaparece, ou os descendentes de Abraão, não é assim? Isaac, não é? O filho que iria mais tarde a acontecer, Isaac chama-se o risota, não é? Isaac, aquele que ri, o risota, já viu? O risota vai à mercearia, o risota vai buscar aquela cabra que se fugiu para o deserto, olha, vai buscar aquele carneiro ou outra, vai buscar água, o risota, porque é homenagem à falta de fé do casal. Uhum. Ou os seus filhos. Portanto, cada nome tem uma especificidade e mostra exatamente um defeito ou uma virtude de caráter. Ora, e este que é o primeiro missionário evidente, que quando nós olhamos a vida deste homem, o que se fazia naquele clã, ele como sendo o chefe, todos eles estavam subordinados não só à palavra de Deus, que ele conhecia, aos princípios, diríamos nós, sem ser anacrónicos, vai lá, passando por cima disso, ligados aos princípios cristãos, aquilo que Deus quer, o conhecer o verdadeiro Deus. Onde eles se encontravam, eles erigiam o altar a Yahvé para que a sua fé fosse consolidada nas promessas de Deus. Muito bem. Pastor Ilírio, rapidamente vamos entrar nesta questão de Abraão como primeiro missionário. Vai a determinada altura, Abraão vai aparecer como exemplo de alguém ser salvo pela fé, não é? Portanto, digamos assim, de que modo é que este homem, Abraão,
é um exemplo do que significa ser salvo pela fé. Isto é muito importante, não é? Para já, aqui uma desmistificação que é importante fazer sobre a questão da fé, etc. E depois, por outro lado, também, qual foi a lição espiritual? Porque a determinada altura aparece aqui a questão do Monte Moriá, na verdade. E qual é a lição espiritual que Abraão vai aprender exatamente no Monte Moriá? Esta personagem, Abraão, podíamos estar aqui. É óbvio que sim. Este programa não servia, não era. Se calhar a semana toda. Se calhar a semana toda. Era a introdução. Muito bem. Não é? E não sei se chegaríamos ao fim da introdução. Não é? Porque este homem é um paradoxo em si, como iremos ver nos pouquinhos flashes que iremos ver. Em termos de fé, este homem é considerado o pai da fé. Creu Abraão e foi-lhe imputado como justiça. Creu que irias ter um filho. Creu que vou-te mostrar uma terra que ela será boa para ti. Tu não estás a vê-la, eu estou como Deus, mas será boa para ti, embora tu não a conheças. Isso demonstra fé. Vai como? Ó Senhor, queres que eu deixe tudo? Vai. Aceitas o convite? Aceitas o desafio? Não é fácil, não é? Não é fácil. No vazio, assim... Não é? Quando nós temos uma vida estruturada. Exatamente. Não se esqueça que ele estava em Ur dos Caldeus, o que é o Iraque de hoje, o sul do Iraque, onde é Babilónia, não é? E onde realmente era, se quisermos, e não estamos a exagerar, e a arqueologia o diz, uma cidade, uma cosmopolita florescente, Ur. Não é? Não era uma coiseca assim de nada, para a época, não é assim? Portanto, era uma grande cidade que ele abandona para um tiro no escuro. Não é? E para isso é preciso ter fé. Ora, e vemos que ele é o pai da fé. Quando nós olhamos a sua vida, ele demonstra várias vezes que a sua fé ficou um bocado... Onde é que está essa fé? Por exemplo, se nós lermos no caso de Faraó, diz-nos o texto que diz-nos o texto que a mulher, a meia-irmã de Abraão, chamada Sarai, princesa, era uma mulher, mesmo com a idade, com cerca de 90 anos, e não só, uma mulher que em termos do homem, uma mulher vistosa à vista, agradável, formosa à vista, como diz o texto. E nas suas peregrinações, 2 vezes, quer em relação ao Egito de Faraó, no capítulo 12 do Gênesis, verso 18, quer em relação a Abimeleque, outro rei, também pagão, no capítulo 20 do Gênesis, verso 9 e 10, por 2 vezes ele vai dizer uma coisa interessante. Há aqui, eu gostaria de chamar a atenção, eu vou ler aqui 2 vezes que ele vai dizer, tu és tão bonita, porque na altura um rei via aquela mulher, eu quero lá saber se ela pertence a alguém. Ela é minha, ponto final. E acabou-se. Não é? Para a época era assim. E é por isso que ele diz várias vezes, aqui no capítulo 12, em relação a Faraó, ele vai dizer, estou a ler capítulo 12, verso 13, diz à mulher, eu peço-te que digas que és minha irmã, para que bem me vá por tua causa. Ou seja, se tu disseste que és minha mulher, certeza que eu não vou durar até à noite. Não é? Depois, por relação divina, Deus vai fazer com que Faraó possa reconhecer, aí não mexe porque essa mulher pertence a alguém. Mas é interessante, onde no verso 18 diz, Faraó vai dizer, porque é que tu não me disseste que era a tua mulher, não é? Pronto, vemos a falta de fé deste homem. Mas é interessante, eu chamava a atenção no capítulo 20, a segunda vez que esta fé deixa muito a desejar, quando ele diz de novo à mulher, portanto, diz que és minha mulher, que és minha irmã. Diz aqui a confissão de Abraão, no capítulo 20 de Gênesis, verso 11. E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Ora, o que é que vemos aqui? É que Abraão vai dizer, eu digo isto como não há temor de Deus neste lugar. Isto é, se eles fossem, passa por cima o anacronismo, se eles fossem cristãos, eles respeitar-me-iam. Teriam talvez, entre parênteses, inveja que eu casei com uma mulher tremendamente bela, mas ele diz aqui, como não há temor de Deus neste lugar, isto seja, como para matar para eles é igual, é como se bebe um copo de água, portanto, como não há temor neste lugar, como não são cristãos, então prefiro dizer uma mentira para que a minha vida dure até à noite. Ora, vemos aqui para dizer o quê? Estamos aqui cerca de 1800 anos antes de Cristo, para dizer que
o cristão, já nesta altura, passa o anacronismo, o cristão não faz certas e determinadas coisas porque é cristão. Já nesta altura. É interessante. E o que é que isso tem a ver agora com a questão da fé de Abraão no Monte Moriá? A fé de Abraão, para dizer o quê? Onde vemos o homem da fé, mas vemos que ele, duas vezes, como vimos o texto, repito, Gênesis 12, 18 vemos a fragilidade da sua fé em dois momentos. Onde ele vacila, apesar de ser considerado o pai da fé, sim, e vemos aqui a maneira como nós olhamos para a fé e a maneira como Deus olha, parâmetros diferentes. Ora, e depois com o Monte Moriá. É interessante que nós encontramos aqui, esse episódio está no Gênesis, no capítulo 22, há coisas que são tremendamente profundas, porque Deus, enfim, o anjo do Senhor, este Malach Yahvé, vai dizer, no capítulo 22, verso 1, depois destas coisas, tentou Deus, este Yahvé, a Abraão disse, Abraão e Elícias-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho. O que é inverdade, porque ele já tinha dois filhos, tinha Ismael, filho da escrava, e o filho que era Isaac. E vemos aqui, é interessante que se nós lermos, vai uma montanha que eu tenho de mostrar, essa montanha é o Monte Moriá. E esse Moriá, diz aqui no verso 4, que leva 3 dias de marcha, desde o acampamento até ao Monte Moriá. E onde ele vai, só ele sabia, nem a mulher sabia o que é que ele iria fazer. Ninguém sabia a não ser ele. E podemos imaginar o que é. Há um sacrifício que Deus não quer sacrifícios humanos como os pagãos ofereciam ao Deus Moloque. Como é que este Deus, que me ensinou muitas coisas, entre as quais o não sacrificar aos deuses seres humanos, como é que ele me mandar àquele monte sacrificar o meu filho? Quando eu estive 25 anos à espera que este filho nascesse. Portanto, ele está-me a apagar todo o meu passado, quando não há futuro para mim, ou seja, para os meus descendentes. Sim. Que Deus é este? E podemos imaginar, caro pastor, podemos imaginar estes 3 dias de marcha, o verso 4, o que é que o homem sofreu, desde que sai da sua casa, até chegar àquele monte. As conjecturas mentais que ele fez. E há uma coisa interessante que diz aqui, no verso 6, diz assim, tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac. Mas sobre si, tomou o fogo e o cutelo. Portanto, mesmo assim, embora escondendo o que ia fazer ao seu filho, tu levas o mais fácil, que és novo, e eu levo aquilo que é mais perigoso, a lenha e o cutelo. Ora, o mais perigoso e o mais difícil. Não é? E vemos aqui como é que... E o Isaac ali é uma figura de Jesus, porque o meu pai é velhote, ele quer matar, eu pernas para que te quero. E o meu pai não me apanha, não é? Mas não. É necessário, o que tu quiseres eu faço. Ora, e esta montanha de Moriá, curiosamente, no tempo de Jesus, vai ser exatamente onde a Jerusalém geográfica se situou. E é por isso que é uma visão de Jesus. Porque quando ele diz, o Senhor proverá, o que ele diz aqui eu responder-lhe é Yahvé Yared, ou seja, o Senhor proverá, que é a tradução, mas se virmos melhor, o que lá está é o Senhor deixa-se ver, o Senhor mostra-se. Porque, que é isso que Jesus mais tarde irá dizer, no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 56, não é? Antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Viu o meu dia quando? Na prefiguração deste exemplo, o tipo e antitipo, em relação ao sacrifício de Isaac no Monte Moriá. Não é assim? Portanto, vemos que é o jovem que tipifica a minha pessoa. E esse caráter e a lição que ele aprende no Monte Moriá é realmente vermos que nós não podemos fazer nada por nós próprios, mas se deixarmos que Deus atue em cada um de nós, então posso tudo naquele que me fortalece. Muito bem. Pastor Irido, nós estamos a terminar. Falta-nos aqui uma questão que na realidade tem que ver com, no fundo, o Abraão ser, digamos, o primeiro missionário, não é verdade? E nesse caso concreto, portanto, era importante darmos aqui umas pinceladas sobre a questão da maneira ou do que modo é que Abraão foi um missionário na sua própria casa, não é? Porque às vezes nós somos levados muitas vezes a pensar na missão relativamente aos outros, que é importante e que tem o seu cabimento, e na realidade ela é fundamental, mas aqui a questão tem que ver com, digamos, como é que Abraão
foi, digamos, missionário na sua própria casa. Isso é mostrado quando o autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 11 e verso 20, mostra lá claramente que, diz lá, e Abrão pela fé fez isto, Isaac pela fé fez isto, Sarai, ou Sara pela fé fez isto. Portanto, era uma família que estava totalmente identificada com o plano redentor de Deus. Era uma família que fazia o seu culto, quer matinal, quer matutino, quer vespertino. É uma família que sentia a influência, a presença do divino nela. É uma família para onde ali erigia um altar ao Senhor. Era uma família que se transpirava o ambiente celestial no seio dela. E tanto é que quando há esta divergência entre Abrão e Ló, quando há separação entre ele e o seu sobrinho Ló, visto que os rebanhos eram muito grandes e havia pequenas caramuças entre eles, os empregados de cada um, portanto, ele escolhe para ali ou para acolá, onde tu fores, Ló, dá a primazia de escolha. Eu vou. Se escolheres para a direita, eu vou para a esquerda. Se escolheres para a esquerda, eu vou para a direita. E um dia Ló tem problemas com a vizinhança, não é assim? Abrão, seu tio, vai resgatá-lo desse problema que ele foi... houve uma guerra lá entre os reis de Sodoma e Gomorra, ele foi interceptado lá, Ló, e vemos a maneira interessante cristã como o seu tio Abrão resolve o problema. Isto é, vai libertar o seu sobrinho, ou seja, o que ele vai fazer é pôr os pontos nos is, instaurar a justiça e não sobrecarregar aquele que está numa posição mais inferior. Ora, e vemos aí, em toda a vivência de Abrão, alguém que conhece o seu Deus, alguém que vive à altura daquilo que Deus diz que é para se viver. Muito bem. Pastor Elidio, nós chegamos ao fim e resta-me agradecer, obviamente, por esta partilha, por este momento tão inspirador e, obviamente, dizer-vos, meu querido amigo, minha querida amiga, que nós continuaremos na sua presença para a próxima semana. Aliás, na próxima semana nós iremos falar sobre um outro personagem, neste caso concreto, Naamã. Portanto, iremos falar sobre este personagem bíblico também. Por isso, nós contamos consigo, com a sua presença, e acredite que eu tenho a certeza que Deus quer que o meu amigo e a minha amiga se venha também a identificar com este caráter de Deus na sua vida. Por isso, quando isto acontecer, então nós também seremos uns verdadeiros missionários em todo o sentido da palavra. Bem-haja por ter estado na nossa presença, na nossa companhia, e resta-nos, portanto, desejar-lhe, um resto de uma excelente semana e resta-nos dizer que para a semana voltaremos a estar consigo. Até lá, aceito o nosso abraço. Bem-haja, que Deus o abençoe.